Olá vocês, tudo bom? Professor novo, estamos aqui hoje, começaram uma aula nova agora nesse terceiro trimestre, né? Ah, brincadeira. Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu botar aqui minha cabeça. Hoje eu vim personalizado na aula de hoje, professor José Carlos Coelho, com a aula 31 da aula da segunda série do ensino médio. E hoje vai ser o quê? Isso aqui, ó. Tá? Teatro das formas animadas. Mas primeiro vamos ver o que a gente viu na aula passada. A gente viu o teatro na aula passada, então a gente viu a história do teatro, o teatro de revista, o teatro de arena e o teatro do oprimido. Hoje o lance vai ser outro. Vamos falar sobre o teatro das formas animadas, como vemos no mundo, a história e seus tipos mais conhecidos, né? Esse aqui é um dos tipos mais conhecidos, né? De formas habitáveis, que a gente vai ver, né? Então eu estou vestido dos bonecos, famosos bonecos, marionetes e por aí vai, né? Então vamos prosseguir a aula. Teatro de formas animadas. A história do teatro bonecos é muito antiga. Há registros de sua presença entre os egípcios, os gregos antigos, em lugares como China, Ilha de Java, Indonésia, e essa arte existe há tanto tempo que é impossível determinar quando começou. Mas o que vale a pena a gente falar é o seguinte: o teatro de bonecos, que nem vocês estão acostumados a ver, ele começou praticamente lá junto com o teatro que a gente vê na Grécia Antiga lá. Né? Porque se você for ver até antes, se você for buscar, remoer na história, você pode até perceber que até os homens primitivos, quando faziam seus fogos na caverna, eles trabalhavam com sombras refletidas nas paredes das cavernas. Né? Então não deixa de ser essa parte também da criação do homem, né? de modo a conseguir fazer esse novo teatro, né? Então, como são chamados? Eu vou dar uns 30 segundinhos para você copiar isso aí eu já vou ler com vocês, né? Porque é importante você saber como é chamado em cada lugar, tá? Eu vou dar 30 segundinhos e a gente já volta. Voltamos, pessoal. Voltei a ser meu personagem aqui, porque estava ocupando mais espaço que eu, né? Não tem como. Então, vamos lá, pessoal. Na Alemanha, é chamado de Casper. Na Espanha, de Cristóvão. Na França, de Guignol. Na Grécia, de Atalanas. Na Inglaterra, de Puck. Na Itália, de Maceus, ou Polichinelo, né? Na Rússia, de Petrushka. E no Brasil, o mamulengo, né? As marionetes que a gente tanto conhece. Anotaram isso? Então a gente vai buscar um pouquinho na história. Vamos lá no Tang Long Water, né? Que no Vietnã, que é o teatro dos bonecos na água. Olha que legal, né? Então um dos espetáculos mais emblemáticos da cultura vietnamita, o teatro com marionetes aquáticas. Trata-se de uma arte milenar que acontecia no delta do Rio Vermelho. Né? E na verdade essa ideia começou lá nos arrozais, né? Nas plantações de arroz lá do Vietnã, que eles faziam esses bonecos nas festas culturais lá, né, folclóricas, e faziam em cima do lago toda essa apresentação. Tem altos vídeos no YouTube, vale a pena ver, é muito bacana como funciona. Eles não estão mergulhados, tá? Mas eles entram boa parte na água, bem bacana, tá, pessoal? A gente tem a marionete chinesa, que é uma das mais conhecidas, né? O termo, na verdade, acaba vindo de lá, que é o Budai, que de luvas originárias do Fujian, né, remota do século XVI, quando aparecem as primeiras peças satíricas, né, utilizadas geralmente na ocasião de festas religiosas para distração dos deuses. Então começou essa ideia, a ideia de satirizar os imperadores, tudo, né, lembra do Bobo da Corte? Na verdade, eles tinham os bonecos da corte. Eles começavam a fazer esse tipo de provocação, esse tipo de deboche, que como o ator não poderia fazer, os bonecos acabaram sendo criados para isso, para acabar fazendo essa crítica social que acontecia na época, né? E no Brasil a gente tem os mamulengos, que é um tipo de fantoche típico do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, mas acredita que ela se originou da mão molenga, né? Da mão mole, né? Os mamulengos, assim, né?
Ideal para dar movimentos vivos aos fantoches. Eu gosto muito disso. Hoje a aula é bem animadinha assim. Tá? Então, as técnicas do teatro de animação, que é bacana. Diversos tipos de técnicas para o teatro de animação e manipulação de bonecos no teatro. Entretanto, os mais comuns são a luva mamulengo, sou eu, ou os bonecos habitáveis, que é o que eu fiz hoje, agora, com a zebra, o títeres de vara, que é aqueles bonequinhos de vara, os bonecos de fio, que são as marionetes que a gente conhece, ou de robótica, porque hoje a gente introduz um pouco a modernidade no teatro também, a manipulação direta, e o de sombras e o misto, que acaba misturando diversas técnicas até com os atores reais, por aí vai. Então a gente começa com teatro de formas habitáveis, tá aí, você já viu, fantasiado de zebra hoje, que é quando os personagens são vestidos pelos atores. A gente tem muito isso na rua, pessoal? Se a gente parar para olhar, aqueles trenzinhos, então não deixa de ser um teatro, sem um roteiro fixo, tudo, mas não deixa de ser um teatro. Quando você vê as pessoas vestidas de fantasia, por aí, bem bacana, porque ele substitui. E se você for ver, também buscar nos anais, você vê que a máscara ela é um dos primeiros objetos que surge, depois de um tempo acaba sendo símbolo do teatro, as máscaras. Então ele já tem aquela parte cultural de que a máscara ela vem para criar um personagem novo, uma ideia nova. Então essa concepção, depois até para explicar cunhos religiosos, começa a trabalhar dessa maneira e a pessoa começa a vestir aquilo e fazer interpretações. Começa de parte religiosa e depois vai utilizando para outras coisas, para desmitificar, colocar como mitos, por aí vai. A luva mamulengo, que é que eu estava aqui agora, tipos de manipulação direta, ou seja, os artistas estão diretamente ligados ao boneco. A palavra mamulengo é uma referência ao folgueiro de Pernambuco. Então, o que você vai fazer? Esse é bem fácil de fazer, pode pegar até uma luva em casa e criar. Tem gente que tem aquele dos dedinhos, vale muito a pena. Prosseguindo, a títeres de vara, que é a variação da origem chinesa, com a utilização de grande número de varas em cada boneco para aumentar as possibilidades de movimento. Normalmente as manipuladas ficam atrás da tapadeira. Aqui no caso a foto não está atrás da tapadeira, que é aquele pano, mas dá para ver que tem as varetas das mãos, você pode botar no pescoço, que não tem esse contato direto com o boneco, é através dessa vara mesmo. O de robótica, que é manipulação com o uso da tecnologia moderna, podemos observar uma verdadeira mudança na cadeia colaborativa do espetáculo digital, formada por três, os colaboradores, o encenador, o ator e o técnico de palco agora. Porque esse técnico de palco, ele vai manipular esse robô, que vai ajudar a interagir. Normalmente é sempre contra um ator, outro. Dificilmente você vai ver um robô interagindo com outro robô. Então vamos para o primeiro teste. Faço esse aí. Sobre o teatro das formas habitáveis. 1. Manipulação com o uso da tecnologia moderna. Acontece isso. 2. É quando os personagens são vestidos pelos seus manipuladores. E aí? Letra A 1 e a 2 estão corretas? Letra B, alternativa B. Somente a 2 está correta? Eu vou dar um tempo, olha, tempo de eu dar uma voltinha, já volto.
Já pensou? Fácil, né? Manipulação com uso da tecnologia moderna. Lembra que eu vesti hoje? Ou é quando os personagens são vestidos pelos seus manipuladores? Então, qual que é a resposta correta? É a B, somente a 2 está correta. Prosseguindo. Boneco de fios e marionetes. Adorava quando eu era criança, tinha um galinho que você pegava lá, ia ciscando, quebrava no segundo dia, embolava aqueles fios todos, mas tudo bem. Técnica pela qual o boneco é ligado por fios a um controle de madeira, que permite ao manipulador movimentá-lo. Uma característica é a possibilidade de coordenar o peso, eixos e pernas do boneco em apenas uma mão, que manipula uma cruz, livrando a outra mão para você fazer o que quiser, né? Então, manipulação direta do bunraku, né? Essa é uma técnica japonesa, legal, muito, né? Já foi muito em programa de televisão, quando se popularizou mais, né? Recentemente. Manipulado à vista da plateia, sincronicamente por 3 pessoas. A manipulação se dá pelo contato direto com o boneco. Um manipulador controla a cabeça e seus mecanismos enquanto sustenta o peso do boneco pelo quadril. Um segundo manipula os braços e o terceiro os pés. Então eles pegam e vão andando. O seu boneco, vão movimentando da maneira que for. A gente tem a fotinho ali, né? Bem bacana fazer isso também. Gosto muito. Fazer muito isso brincando com meus filhos. A manipulação direta de balcão, que não deixa de ser uma influência no buraco, tá? O boneco de balcão é uma variação manipulação direta, porém os manipuladores não tocam diretamente no boneco. É manipulado em uma mesa, tá? Possui um mecanismo central em suas costas ou cabeça que possibilita a coordenação com apenas uma mão. Então, o buraco você andava, ali você volta a ter uma mão, só que você coordena tudo ali, tá? E o de sombras ou silhuetas, né? Que é esse que a gente vai focar um pouquinho ali, né, pessoal? Consiste em manipular figuras em focos, luz projetando suas sombras nas telas. As figuras de sombra são chamadas de silhuetas ou bonecos de sombra. Podem ser silhuetas chapadas ou tridimensionais, articuláveis ou não. A origem vem da pré-história, quando o homem das cavernas realizavam sombras com o fogo, né? Como eu já falei hoje aqui. Bem bacana. Atualmente, diversos grupos desenvolvem pesquisa do teatro das sombras. É uma técnica muito utilizada, tá? Bonecos podem ser criados de acetato, acrílico, gelatinas, papel e tudo. E as fontes de iluminação utilizadas são diversificadas, como velas, lamparinas, lanternas, refletores, projetores de vídeo, dentre outros. Você lembra que existia uma outra técnica quando a gente trabalhou de cinema, que já era uma ideia, lógico, sem a pressão do homem ali, né? Que ajudava a refletir sombra na parede, né? Em alguma coisa. Então, tudo vem se inspirando para você utilizar hoje como um teatro, tá? No Paraná, falamos aqui da gente, uma das companhias que fazem sucesso com esse tipo de teatro é a companhia Caragosi, do meu amigo Marcelo lá, tá? É especializada em arte milenar do teatro de sombras, forma de animação para adultos e crianças. Eu vou passar um videozinho bem pequenininho, né, dos irmãos Zulu, bem bacana que eles fazem. Já levei várias vezes na escola. É um cara que faz muito esse trabalho por aí também em escolas, tudo. Com certeza já deve ter passado pela escola de vocês, ou se não passou ainda, procure lá que vale a pena, tá? Então, a companhia Caragosi, vale a pena, vamos ver um pedacinho do vídeo.
dela, não foi convidado. Mas a Mãe Natureza havia-lhe reservado habilidades e virtudes. Durante meses, os dois irmãos vagaram de reino em reino, passando necessidades. Pedi ao meu pai permissão para procurar meus irmãos, que há muitas luas haviam partido. Gostaram, pessoal? Tem inteiro para vocês assistirem, se vocês quiserem também no YouTube. Procura lá com a companhia lá. Tem muitas outras companhias que trabalham isso, é bem bacana. O trabalho que eles fazem, o processo artesanal antes, daquela tecido bem transparente, né, para pegar direito as sombras, é bem legal. Então vamos lá, de novo agora para um quiz, né? Relacione os teatros de formas animadas. Então aqui eu tenho uma imagem, o cara tem uma lâmpada, a gente tem uma outra imagem, os caras com as cordinhas, e a gente tem o manipulando os objetos. Então, vamos lá. A letra A está falando que o primeiro é teatro de sombra, o segundo é de balcão e o terceiro é de marionete. E a letra B diz que é sombra, teatro de fio ou bunraku. Rapidinho, vou dar um tempinho e a gente já volta, hein? Oi, tudo bom? Já acertaram? Não? Oi, pessoal, aí de novo, olha que maravilha, né? Relacione os tipos de formas animadas. Lógico que a primeira tem uma lâmpada, faz uma sombra, dá para você brincar em casa com isso aí. Quem nunca pegou uma lanterna e brincou de fazer o coelhinho, né? Então a gente está falando de sombra. As duas alternativas têm isso, né? A letra B, a gente está falando de fio, é o teatro de marionete. E a terceira é o de forma direta, né? Que é o buraco. Então a alternativa correta é a letra B. Pois é, pessoal. Vamos prosseguir. Agora, e a gente finaliza com a técnica mista, né? Que é a que mistura, faz a associação das técnicas para manipulação desses bonecos. Você pode misturar com personagens reais, né? Como os próprios bonecos, fica bem bacana. Então vamos lá. Último exercício. Escreva sobre um dos tipos do teatro de formas animadas. Depois crie um personagem, podendo ser em luva, mamulengo, marionete. Tire uma foto e encaminhe para o seu professor. Pode encaminhar para mim, depois eu vou colocar o e-mail ali. Vou dar um tempinho, tá? Já começa a estipular, você pode fazer depois essa segunda parte com calma e depois mandar lá. A gente já volta.
Voltamos aqui, pessoal. Agora coloquei lá o e-mail, você pode mandar para mim, que eu quero ver como ficou o resultado do trabalho de vocês. Que eu garanto que vocês vão fazer bem caprichados. Tem recebidos ótimos lá. Lembrando que aquela cabeça que a gente viu hoje da zebra, fui eu que fiz com os meus alunos. Então, fique ligado que dá para fazer. A gente fez em sala de aula, hein? Então, e a gente finaliza com um tipo de cenário, né? No teatro, é um conjunto de elementos que decoram o palco em uma apresentação. No teatro de fantoches, o palco, cortinas, cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para a apresentação. Então, podem fazer de formas reduzidas, até da forma ampliada, depende de como você vai trabalhar o seu boneco e a proporção que você quer. Então, bem facinho também, pode trabalhar dessa maneira. E o que nós aprendemos hoje, né? Teatro de formas animadas. Características no mundo que a gente citou lá, que você copiou lá, os tipos, os nomes, os tipos mais conhecidos e finalizamos com o cenário. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.